dia, pessoal, bem-vindos de volta ao canal Castelo, onde a casa é de ferreiro, mas o espeto é de aço. Hoje nós estamos aqui em Pirenópolis, vamos fazer entrevista com a cuteleira Cíntia, dia, pessoal. Participou muito lá como é que é, a Faculdade de Artes da UNB, sendo responsável pela universidade. Exato, a Escola de Cutelaria da UNB, onde eu fiz um curso, e muita gente fez o curso, né, passou muitos anos como coordenadora, né? Uhum. Exatamente. Então agora a gente vai conhecer um pouco da história dela e do que trouxe ela para a cutelaria. Tudo bom, Cíntia? Tudo bom. Conta pra gente como é que você conheceu esse mundo da cutelaria, a tua história de onde você veio, como você conheceu, o que te motivou a entrar nesse mundo da cutelaria e até onde você chegou, o que você faz hoje. Tá certo. Bom, a escola começou dentro da UNB em 2004, 2005, não me lembro muito bem, com o professor Miguel coordenando. Então, houve o primeiro curso, na verdade, passou batido para mim. O segundo curso, o professor Miguel veio conversar comigo e disse, olha, tem um pessoal muito bacana lá na cutelaria, tem, enfim, grandes cuteleiros, eles são pessoas de conhecimento e tal, tem... E aí eu me interessei, porque eu sou da gravura em metal. A gente tem ferramentas como o buril, como o brunidor, o raspador, que são ferramentas todas que vêm também da cutelaria, né? Sim. Lembrar que a cutelaria não é só faca, né? A cutelaria tem outras ferramentas também que ela produz, né? Bom, então quando o professor Miguel me chamou a atenção, eu tinha um interesse em aprender a afiar melhor, porque eu sou péssima afiadora. Então eu procurei lá, enfim, na universidade. O curso sempre ofereceu uma bolsa, né, para funcionários ou estudantes e tal. E esse, então, o segundo curso, que foi do cuteleiro Rodrigo Espredo, que é o mestre da cutelaria, né, eu me inscrevi e fui fazer esse curso. E foi aí que eu tive a paixão pela cutelaria. Foi quando eu conheci realmente essa parte da cutelaria custom, né, que não é a cutelaria industrial, e achei isso lindo. E logo lá no começo, nesse primeiro curso que eu fiz, que a gente passa todo por um processo de produção completo de uma faca, né, que eu apanhei para burro e tal, perdi 3 quilos no curso, só limando, né, mas foi muito interessante. Então aí eu me apaixonei. E também pensando o seguinte, eu aprendi numa escola que vem da América do Norte, né, a Escola de Cutelaria Norte-Americana. Mas eu tenho parentes alemães, então a Solinger é uma indústria que foi famosíssima e ainda é, né? Bom, então existe uma tradição na Alemanha também com o aço, com a cutelaria, com os ferreiros, né? E aí eu acho que foi um pouco disso e um pouco desse desejo de aprender a afiar melhor, né, as ferramentas e tal. Juntou isso com a outra parte que eu vi dentro da cutelaria, que foi a arte. A possibilidade de usar madeiras brasileiras, a possibilidade de usar pedras brasileiras, que eles chamam de semi-preciosas, mas eu chamo de preciosas, porque para mim qualquer pedra que teve aquele trabalho todo de extração é uma pedra preciosa, só para o cara tirar a pedra lá bruta lá de baixo, é aquele inferno, né? Então assim, e aí então eu comecei a frequentar a escola, né? Fiz um segundo curso, que foi o do Ricardo Vilar, também, que é outro grande cuteleiro. E aí, ali, eu acabei conhecendo ainda outras pessoas. Conheci o Luciano Dornelles, ele passou também pela UNB, ele esteve lá num dos cursos. O Gustavo Vilar, que hoje trabalha com o Sheik lá em Dubai, que é outro cuteleiro maravilhoso, né? Então isso aí foi mais ou menos a nata da cutelaria, né? E aí eu comecei a ir para o Salão de Cutelaria de São Paulo, da Silvana. Sim. E a Silvana é uma das pouquíssimas mulheres cuteleiras, né? E a Silvana conseguiu, enfim, unificar um pouco essa turma da cutelaria ali com aquele salão dela. E a partir dele outros salões, né? Foram surgindo. E a gente hoje tem um grupo de cutelaria bem razoável, né? Que ainda é pequeno, evidentemente, perto de outros países em que é muito mais difundida essa arte, né? Com certeza.
Mas a gente, em Brasília, por exemplo, a gente conseguiu criar um grupo bem coeso, bem bacana. A gente tem uma escola e a gente foi, dentro de Brasília, a segunda escola dentro de uma universidade no mundo. Então, foi uma coisa uma iniciativa muito bacana, essa do Milton junto com a SBC, e que a UNB teve a sorte também de encampar, de né? participar. Exatamente, né? Foi um marco, né? Foi. Um diferencial, realmente. Foi. E como é que você está hoje? Hoje, como é que você depois se desenvolveu? O que você faz hoje? O que você assim, direcionou a cutelaria para alguma área específica? Não, isso foi muito curioso, porque a gravura me levou até a cutelaria. Quando eu cheguei lá na cutelaria, que eu comecei a estudar e aprender, eu vi que tinha inúmeras coisas da gravura que também faziam parte da cutelaria. Né? A gente grava metais para reproduzir para papel. Mas o processo de gravação, por exemplo, de uma guarda, de uma katana, Sim. ou kataná, não sei, é uma dúvida que eu sempre tenho. Bom, é um processo de gravação de gravura. E eles fazem muito em cobre também, eles usam outros metais, né, nas guardas da katana, tem coisas lindas. E numa das idas aos salões de São Paulo, eu conheci aquele rapaz, o Reno, que ele é um... Oh, meu Deus, ele produz katanas e eu acho que ele também pratica, né? E assim, e conversei muito com ele e tal, e foi uma outra vertente muito interessante. Aí eu comecei, dentro da própria cutelaria, a buscar outras coisas que não só o aço. Né? Já posso ir falando disso? Fica à vontade. Bom, então, assim que acabou o curso tal, eu tentei, né, fazer a minha primeira faca aqui, foi complicadíssimo. A gente vive aquelas coisas... Aqui já na oficina? Já na minha oficina sozinha, tá, né? Okay. Porque a minha experiência com a área era nenhuma até então. Eu tinha uma experiência com a gravura, de gravação, tinha uma experiência com o cobre de gravação, mas aí, enfim, quando eu vim pra cá, aquela história da paixão, né? Você quer fazer, não tinha nada aqui, não tinha furadeira, não tinha lixadeira, não tinha nada. E eu comecei então, aí eu falei, bom, com aço não dá, eu falei, mas com cobre dá. Então as minhas primeiras facas, que foram as de cobre que eu forjei ali atrás, ali fora, eu fiz um fogo de noite, estava uma ventania violenta. Então eu botei umas madeiras ali, fiz uma fogueira, fiz uma juntadinha ali e começou a dar umas brasas lá embaixo e eu enfiei o cobre e consegui aquecer o cobre a ponto dele ficar vermelho e eu consegui então forjar. E é muito curioso, né? O cobre é um material muito bom, muito mole. E o povo falava, mas por quê? Eu falava, porque é o meu material de vida, eu trabalho há anos com esse metal. Tem uma identidade já de trabalho, né? Então, assim, é claro que o cobre não dá para fazer nada utilitário hoje em dia, mas dá para fazer o decorativo, né? Então, acabou que eu acabei me voltando para essa área da cutelaria decorativa muito em função do cobre e em função das pedras preciosas que eu queria e das madeiras e dos nossos chifres de búfalo, de boi, que, né, a gente encontra, a gente não mata animal, gente, vamos esclarecer, né, os nossos chifres são todos recolhidos em parque, a gente compra tudo nos salões de cutelaria, tem um saquinho ali que eu comprei no último salão, os chifres são as pontas já, é tudo recolhido assim, legalmente, né, a gente não trabalha com nada, vamos dizer... Que seja duvidoso. Exato. Tanto que todo o meu material de cutelaria é comprado nos próprios salões, né? Porque a gente já sabe que tem uma origem, né? Tudo ali. Bom, então aí tá. Aí eu fui então um pouco para essa decorativa, né? E aí eu quis trabalhar com todos esses materiais nossos que são lindos. Então fui atrás das madeiras brasileiras. Eu cheguei até a fazer um kit de madeira do Cerrado. Eu mandei para o Cleto, levei para o Cleto num dos salões. Tem muitos anos isso já. Eu montei um kit só com as madeiras do Cerrado. Aqui tem uma madeira que chama sucupira preta, que é uma coisa tão linda. É mesmo? Você não conhece? Raríssima.
raríssima. Eu tenho um pedaço aí, eu te mostro. Eu Vou tenho os ter- casqueiros A até. gente mostra com detalhe na câmera e o pessoal conhece. Não, aí essa parte das madeiras, eu não só fui atrás dessas brasileiras, como fui atrás de outras também. Por exemplo, os americanos usam muito o maple, né? Sim. Que eu, cá entre nós, acho que a gente tem madeiras muito mais Oh, lindas, muito mais poderosas, né? Sim. Qualquer jacarandá, qualquer ipê para mim, são Supera grandes, de qualquer longe, às vezes, mogno, qualquer cedro, Exatamente. já supera, né, de longe isso. Uhum. Então, no começo eu fiquei muito nessa batalha de tentar valorizar as coisas brasileiras para colocar dentro da cutelaria. Sim. Mas isso é uma coisa bem minha, né? Mas enfim, e aí eu, enfim, fui indo. A cutelaria acabou me levando até a joalheria também, para aprender a trabalhar um pouco com a prata, né? E essa história das pedras que eu queria. E aí eu acabei fazendo 2 trabalhos dentro da cutelaria. Um trabalho que eu vou ser franca, eu amo mais, eu tenho verdadeira paixão, que é esse que eu faço com o cobre, com as pedras, Sim. com os chifres. E a faca tradicional que eu digo assim, a faca utilitária, que eu no começo brigava com essa fórmula de cabo, lâmina e ricaço, e eu também não gosto de ricaço, e nem sempre eu quero fazer guarda, né? Exatamente, tá E certo. assim, e isso aí são modelos, são regras da cutelaria, são técnicas também, né? Enfim, como damasco, como fazer, como bater, como... Mas é muito né? mais para o aprendizado, porque depois que você entra e você começa a definir a sua identidade, o seu gosto, o seu estilo, você acaba criando coisas novas. Tira um ricaço, não faz uma guarda, e outra, tem madeiras que combinam com guarda ou estilos de faca, tem outras que não combinam, então assim, a gente acaba experimentando, né, e chegando em outros patamares e outras... Como eu já venho da área de arte, eu já tenho o hábito de explorar e não me preocupar com o resultado primeiro, sabe? Eu vou mexendo com os materiais e vendo o que vai vendo dando o que para dá. fazer. Depois eu faço um projeto, faço com mais Isso, calma. tem uma Mas série de primeiro- coisas que eu faço que não comercializa e não sai daqui porque tá ruim, tá mal feito, tá mal resolvido, mas que é parte do processo para você chegar no bom também. Eu não acho que a melhor maneira de aprender seja errando, mas é uma maneira também. É uma das fases, né? Quase uma necessidade. Eu tenho sempre comentário assim, eu fui professor 30 anos de gravura, né? Então eu sempre tive esse comentário, tem 2 formas de aprender. Uma é pela inteligência. Então eu falo a minha vida toda, não, tudo que eu pude aprender pela inteligência é o que eu aprendi. Infelizmente, o que eu não pude aprender pela inteligência, eu acabei aprendendo pela experiência. Então são as 2 maneiras. Então sempre que eu posso usar a inteligência, eu prefiro. Sim, Mil aproveitar vezes. o conhecimento Claro. já disponível, né? É o conhecimento antigo, porque eu não Isso. desprezo o passado nunca. Não pode, Né? Meu doutorado é em História, eu tenho paixão por História também. E assim, eu vou juntinho com Nietzsche, entendeu? O homem é um animal histórico, né? Tem ontem, tem amanhã. A besta não, a besta acorda, pasta hoje, vai dormir, amanhã acorda, pasta e vai dormir. Se a gente pudesse ser assim, tá ótimo, mas não é assim. a gente é animal histórico, né? A gente tem passado, tem Tá presente certo. e tem futuro. Então, e o conhecimento é uma somatória, né? Bom, aí a cutelaria me levou para a joalheria. Eu tenho uma produção grande de joalheria até hoje. É muito aquilo que eu gosto de fazer, Sim. né? Porque É um pouco do estilo da Virgínia, né? A Virgínia falou, eu não conseguia no mercado as peças que eu gostava, então eu acabei produzindo as minhas peças. Não, e eu tenho outro problema, eu não me importo se as pessoas vão querer comprar. Você faz Porque, pelo gosto, né? exato, porque eu consegui assim, digamos que o meu trabalho de vida foi o magistério, o meu ganha-pão foi o magistério. Eu fui para a universidade porque como professor era a melhor possibilidade de... Quem é professor sabe que a gente está sempre preocupado com a aposentadoria, por quanto a gente vai ganhar e se vai dar para viver, né? Então, a melhor possibilidade como professor era, de fato, a universidade. E a minha área, que é a gravura, estava bem carente. Certo. E foi outra coisa que eu escolhi por paixão também, porque é uma área, assim, que os artistas também... é trabalhosa também, Sim. né? Com muitos procedimentos, como a cutelaria. Então, aí eu, enfim... Bom. Aí da joalheria eu acabei voltando de novo para a cutelaria com essas peças que a gente vai ver daqui a pouco, que na verdade não tem muitas, porque essas peças vendem muito. Entendi. Tudo que é as colheres que de bom. cobre, os garfos de alpaca,
eu trabalho muito com essa prata de... Não é a prata de joia, é essa prata de utensílio. Certo. Prata de açucareiro, tal, de chip. Assim, eu compro isso em antiquários às vezes. Às vezes eu chego aqui, começo a bater, acho que é prata, não é prata, é banho de prata com latão. Essas coisas aí, você começa a bater e vai abrindo metal, e vai aparecendo um amarelinho aí embaixo. Ou usa máquina, né? Usa máquina me dá raiva, aquele metal de dobradiçazinha barata. É um metal que se você martelar ele quebra, ele esmaga, ele é muito frágil, né? E eles douram, eles botam prata em cima, mas é um metal pobre. Olha, os banhos matam a gente, porque a gente começa a bater, quando você vê, aparece uma cor, você fala, o que é isso? É outra coisa. Ou é um banho, ou é uma liga, ou é sei lá o que. É uma liga. Tá certo, então. Gente, olha só, gosta de história, a sua linha, né, sua vida veio da história, e aqui a gente está fazendo... Novamente contando uma grande parte da história, uma pessoa que participou lá com o Milton, né, na SBC, e é muito bom mostrar, né, como é que toda essa parte da cutelaria nasceu, como se juntaram as pessoas, adquiriram novos conhecimentos, cresceram, né, e, gente, a oficina dela é muito bem, assim, uma estética muito boa, muito agradável, né, limpinha. Olha, eu gostei muito. Limpinha. Vocês vão ver quando a gente for mostrar a oficina. Não, limpinha. Está organizada. Tem muitas oficinas que assim, são muito mais de produção e às vezes o espaço menor ou mais mal arrumado e fica muito desorganizado. Embora funcional, mas a sua está toda organizada. Não, aqui normalmente está mais bagunçado um pouquinho. Né? Não é muito não, mas é mais bagunçado um pouquinho. É claro que a gente... Né, ter uma organizada melhor para poder mostrar as coisas. Mas vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente mostrar aqui a oficina e a produção dela, vai ser legal. Bom, gente, agora vamos mostrar um pouco aqui da história da produção da Cíntia. Cíntia, mostra pra gente como começou tua vida na arte da cutelaria. Aí, né? Bom, as primeiras facas, evidentemente, foram as do curso, né? E assim que eu saí do curso, eu vim pra cá, e cismei de forjar o cobre, que era o mesmo metal, como eu já disse, de trabalhar a vida toda. Então, essas primeiras aqui, são essas 4 de cobre, eram 5, uma já se foi. Eu fiz uma fogueira lá fora, fiz um fogão grande, tava uma noite de muita ventania, porque é melhor forjar de noite também, que a gente enxerga melhor a cor, né? Eu então comecei a esquentar esse cobre lá fora nessa fogueira. Eu não tinha bigorna, não tinha nada, eu peguei uma pedrona enorme e comecei a forjar em cima dessa pedra. A barra de cobre, né? Bom, e aí foram várias noites forjando e eu fiz essas 5 primeiras facas. E aí eu queria trabalhar muito com as madeiras brasileiras também, queria trabalhar com os nossos chifres aí, que a gente, embora a gente não tenha uma coleta... E dentro desse estilo assim, mais rústico, né? De peças mais rústicas. Sim, né? E aí eu pensava muito assim, as primeiras facas que foram de cobre, né? Então o pessoal falava, mas pra que fazer isso? Eu falava, não sei, eu também sou artista, né? Eu também tenho esse experimentação, lado, né? Eu também tenho o lado da experiência, pode ver que né? As peças são mais pro... Por exemplo, ó, isso é mangueira. Eu fiz um cabo de mangueira. Tá. Porque um amigo derrubou a mangueira na casa Aproveitou, dele. Né? E a mangueira tinha uma doença lá, ela ficou com essa cor estranha. Eu falei, me dá aí, vou fazer um cabo de mangueira, né? Aqui, ó, já foram... Talas de osso, né? Talas de osso que eu colhi aí fora, que eu mesma tratei, limpei e tal. E também misturei ele com pedras. Essa aqui é bem pesada. E também misturei Deixa eu só focar aqui as pedras. Legal. Também com resina, né? Sim. E aí saí para fazer também, ó, essas coisas. Eu queria umas coisas meio medievais, sabe? Eu tenho muito essa parte das joias dos saxões, sabe? Que é bem bruta, bem, né? Então eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, enfim, dentro de mim. Né? Certo. Deve ser dos ancestrais. E aí a ideia dessas facas era fazer os animais, né? Então essa aqui era meio uma cobra, ó. Essa aqui é o peixe, né? Tá. Tinha a águia, que é a que foi vendida. Essa aqui também é outro peixe. Essa é o modelo da faca de peixe tradicional, que tem o furo no meio para você quebrar a espinha, né?
E essa aqui era para ser uma espécie de um lobo, que ficou meio cachorro, assim. Mas dá para ver. E o olho sempre é uma pedra, né? O olho sempre é uma pedra. Alguma pedra preciosa que você pega para incrustar. E aquele trabalho também, ó, vinhático, nossas madeiras, né? Nosso chifre de boi aí, enfim. Esses materiais que eu acho lindos e que eu sempre quis trabalhar com eles. Depois, na sequência, eu fiz essas 3 aqui. Essas foram em desbaste. Foi um aço que o Najib me deu, que é esse aqui, que eu acho que é um 1070, 1075. Sim. É um aço de serra também. Sim. Mas ele tinha uma espessura excelente para desbaste, que ele já estava na espessura. Sim, basicamente então era só recortar e depois trabalhar a parte de lima, né? Então aqui foca melhor. Tá. Então eu fiz essas 3. Essa aqui eu nunca acabei, como vocês podem ver, tá aí até hoje. Eu acho que eu me adiantei. Certo. Foi um modelo que eu não sou capaz ainda, né? Essa aqui eu uso para apontar lápis. Inclusive caiu um silicone aqui, ela tá meio sujinha, mas eu uso para apontar lápis. E a proposta das facas aqui sempre foi multifuncional, não é faca para nada, é faca para tudo. Para uso, né? Faca para tudo. E também faz esses outros utensílios, né? Esse garfão. Faço. Aqui já é a área totalmente decorativa, né? E é uma área que, assim, vende bastante também, e como você disse, essas peças aqui são as peças que sobraram, porque todas as outras que você produz vende rápido, né? Eu produzi muito isso, muitas colheres, muitos garfos e até tenho faquinha de prata, produzi colherinha de prata, isso tudo foi vendido, gente. Essa parte, cutelaria que eu chamo decorativa, ela vai bem rápido, porque os metais são muito bonitos, é cobre, é alpaca que eu trabalho, às vezes é aquela prata de utensílio de mesa, né? Peças antigas que a gente às vezes compra em antiquário e depois desmonta. Trabalha, né? E essa peça aqui, quadrada aqui? Bom, aí foi o último aço que apareceu por aqui, que é esse aço aqui, que a gente descobriu aqui mesmo, né, em Pirinópolis. Vocês sabem que aqui também é um polo de pedra, né? Então, eles têm serra de corte de pedra. E a gente descobriu que esse aço, se não me engano, é o MD20. Ele tem quase uns 4 milímetros, quase 5 de espessura. E ele é bem bacana. E eu trouxe esse aço lá do lugar que a gente comprou ali, da ferragista. Da pedreira? Da ferragista? Ferragista. Tá. Uma ferragista comum. E o cara tinha pilhas desse aço, a gente comprou um bocado. E aí eu trouxe aqui e fui fazer aquele teste das estrelas. Que é a primeira coisa que a gente faz depois que a gente aprende. Para ver se ele presta para isso. Para ver se tem carbono no aço, né? Bom, e não só saiu estrela, como saiu constelação desse croton. E aquela estrela mesmo, aquela toda, aquela espalha, bacana. Né? Aquela que é a estrela mesmo do carbono. No meio do caminho explode e ainda... e ainda segue explodindo, certo. Né? Aí eu falei assim, Afonso, esse aço é cheio de carbono. E falei, e olha a espessura. E aí, como eu estava já indo na onda do desbaste, né? É um aço maravilhoso. E ele polido, pronto, ele é tão lindo. Além da beleza, né? E da resistência, né? Isso aqui, eles chamam aqui de raspilha, é pra gente ir nivelando a madeira, né? Uma peça é uma ferramenta para isso. E eu fiz várias outras aí, as faquinhas, né? E acabou essa é a produção que você está fazendo agora, né? Que chegou no meu último trabalho, que são as faquinhas pequenas, todas de metal, todas de aço. Que eu tive uma paixão, eu gosto eu sempre trabalhei com coisa pequena e miniatura, eu tenho uma paixão por isso também. E eu fiz essas facas, isso é o meu tamanho mais ou menos médio, elas são mais ou menos desse tamanho. E eu fiz muitas, posso descer? Pode. E eu fiz muitas, bem pequenininhas. Eu fiz faquinhas de 4 centímetros, todas de aço assim. Em miniatura mesmo? Em miniatura. Depois que eu adquiri aquele braço maravilhoso para lixadeira. Que é, desculpa, passei aqui na frente. Tá, não, pode ir. Depois que eu adquiri esse braço aqui, que é super delicado. Parece uma mesa de integral, né? Você consegue fazer curvas, você consegue... É perfeito para trabalhar com a lixa aí, é perfeito. Ok.
E aí, enfim, a produção foi essa, mas fiz algumas ferramentas que eu precisei para joalheria. Bem interessante, é um estilo diferente, né? Ó, eu adoro pegar chama... isso e transformar na faquinha. É sempre as sobras tem muita rebarba dessa. Eu gosto de trabalhar as sobras, sempre pego. Ó, eu tenho uma pronta aqui, quer ver que eu já ri demais? Ó, a faquinha de cobre, ela já está praticamente pronta. Não é? Aqui, tá. Tá praticamente pronta. É uma sobra que então agora só a gente mete ela na lixadeira, faz o cabo, faz o acabamento, né? Faz uma espigazinha, depois faz um cabinho, ou faz até ela integral, entre aspas, né? Porque integral entre aspas, mas dá para fazer, porque é os tamanhos que eu faço normalmente. Mas vou repetir, vende tudo. As decorativas, né? vende tudo. Não fica, né? Não. É isso, eu já tenho percebido em várias entrevistas. As pequenininhas utilitárias. Em várias entrevistas é o seguinte: o que mais se produz ele nunca tem para mostrar. O pessoal sempre. Vai embora. As coisas mais bonitas vão. E essas aqui, ó. Bom, foi outro período, né, de produção. Foi uma outra produção, né? Que aqui foi justamente essa tentativa, nenhuma delas está acabada, né? Foi justamente essa tentativa de trabalhar com os nossos materiais e outros materiais. Eu botei madrepérola aqui, ó. Quer dizer, eu não sei qual é a resistência disso, mas para mim, quando o trabalho começa, ele é primeiro uma experiência, onde eu vou entender como o material funciona, onde eu vou entender como usar, como Aí as próximas peças é que passam a ser um pouco mais estéticas, né? Das colheres eu comecei bem, até que eu cheguei nessa aqui, ó, que é toda encaixada. Eu botei cola aqui só para dentro, mas o resto dela é toda encaixada. Só encaixadinho. É. E aí aqui um pouco, gente, do trabalho de gravação que a Cíntia faz, né? Que ela é especialista nessa área. Tá? Qual que é essa técnica, Cíntia? Olha, isso é gravação em osso, ela não tem um... É gravação, é gravação em osso, não tem um nome assim específico. Como a gravura em metal, como a gravura em... É gravura em osso, vamos chamar assim. Bom, então vamos mostrar aqui as coisas da oficina, né? Aqui é uma prensa que está mais ligada ao trabalho de gravura. Mas como ela precisa estar fixa e não está, e eu tenho uma outra prensa de gravura lá no ateliê de gravura... Isso é uma prensa rotativa, tá? Ou seja, aqui tem um rolete. É prensa de berço móvel. E quando ela roda aquela alavanca, essa prancha passa, né? Para cima. Pode deixar. Isso, olha lá. Pra ter uma ideia do que ela faz. Exatamente. E aí o metal que vai aqui, né? Vai sendo marcado pelo que está preso no cilindro. Metal ou madeira, às vezes a gente pode imprimir borracha também, qualquer coisa que é para transferência de tinta da matriz. São ferramentas antigas, né, e que hoje em dia às vezes você não consegue mais nem comprar uma coisa parecida, nem nova, né? A data dessa prensa ela é uma prensa medieval, né? Ela foi inventada para gravura em metal, o berço móvel, mais ou menos por volta de 1450 que se tem notícia aí das primeiras gravuras. Tá ótimo. De metal, né? Bom, então aqui eu uso um pouco mais como bancada, né? Como bancada, para fazer limar algumas coisas, tal. Às vezes cortar com uma tesoura de metal, tal. Beleza. Fazer esse tipo de trabalho assim. Agora eu vou mostrar aqui então um quadro. Aqui estão um pouco as ferramentas gerais, né? É porque eu tenho coleção de martelo também. Eu adoro martelo. Eu tenho uma coleção de martelo de... Muitos estilos diferentes ali. Tem outros lá no outro ateliê também, mas enfim. Então aqui estão as ferramentas de um modo geral, ó. Os materiais que a gente usa, as tesouras de corte, tenazes, os facões ficam por aqui. Olha, acabei de achar, essa faca aqui, ó, um pouco maltratada, até não sei se... Essa faca é do Afonso, não desse Afonso, do outro Afonso. O trabalho lindo do Afonso é esse trabalho aqui, ó. Deixa eu só pegar um O Afonso também foi, Afonso Marchesini. Foi o outro amigo também, o trabalho dele é bem bonito aqui. Isso aqui é tão chato de fazer, não é? Esse pino é delicadíssimo. Tiro mosaico, exatamente. Tá um pouco maltratada, né? Porque mas o cabo é interessantíssimo, bem muito diferente. Bonito. A guarda é bonita também. Enfim. Mas mexendo e lembrando. Presente de amigo, né? E aqui então aqui estão os materiais gerais da coutelaria, aqui estão as furadeiras. Parte de furadeiras, né? A gente tem uma outra morsa grande aqui, também mais martelos, né? Martelo aqui não falta, gente. Martelo, bola, o Afonso tem os dele, eu tenho os meus, a gente tem dupla. Tá certo. E essa maquininha aqui? Essa maquininha aqui, na verdade, ela é uma furadeira, né? A gente
Ela é para chapas finas, chapas Certo. até 20, 22. Para fazer furos ou até Fazer furos, apertos, marcas, né? Eu não Isso. sei como chama quando você só faz a marca. Ela funciona como uma faca. É uma prensa de baixo relevo, né? Para fazer marcação em baixo relevo, né? As pecinhas delas outras são como facas, ó. Tem uma gavetinha ali embaixo, onde a Cíntia está mexendo. Então são facas, você só faz as marcas no cobre. E quando você faz os furos, ó, o que você corta ainda cai aqui na gavetinha. Tá jóia. Então, legal, e essa isso é foi diferente, uma máquina, né? Essa foi uma peça aqui, uma ferramenta feita pelo nosso ferreiro aqui, o Pereira, que é o cara que tem uma oficina bem aqui na entrada da cidade. Ele faz muitas coisas. Inclusive, ele fez aquela prensa também. Essa aqui é a bigorna da parte central da oficina da Cíntia. Cíntia, explica um pouquinho. Ó, tem mais martelo aqui, gente. Você vê que martelo não falta, né? Aqui é muitas coisas do Afonso também, né? Eu uso aqui mais a bigorna mesmo. Certo. E os martelos, né? Claro. E tem também uma peça que você me contou, que é histórica, que é essa lixadeira. Eu vou chamar de histórica sim. Acho que é a primeira lixadeira que o Vital fez. Vital Ferreira, né? Vital Ferreira, nosso inventor, ferramenteiro, né? O Vital fez, além das ferramentas da cutelaria, tudo, o Vital fez muita coisa para os meus alunos de gravura. Quando alguém queria ferramenta, eu mandava para o Vital. Ele ia lá e preparava sob encomenda o que precisava, né? E eu ganhei, olha, os meninos compraram tanto lá que eu ganhei várias coisas dele. Ele fez para os meninos e acabou. Então, aí foi a primeira peça do Vital, nosso ferreiro, ferramenteiro. Ela veio primeiro com este braço, né, que os roletes são mais gordos, né. Depois ele fez um segundo braço que eu também comprei, que aí foi perfeito para trabalhar minhas peças pequenas, para fazer as entradas e particularmente as ferramentas de gravura que eu não tenho nenhuma, que era o brunidor e o raspador, que as primeiras eu comecei a fazer com prego. Esse prego aí, ele tem um aço 1020. Ele é um aço de... o prego comum, né? Sim. Ele é um aço de 1020, né? Então dele... Baixo teor de carbono, né? Baixo. Só que a gente usava para cortar cobre. Então qualquer aço corta cobre. Sim. A gente não precisa nem temperar. Dureza maior, né? Então eu comecei a fazer as ferramentas dele, fazia, né, limpava aqui, fazia a ponta seca, e aqui na parte de trás eu passei a fazer o brunidor, que é uma ferramenta arredondada, que você usa para polir. Brunidor ou bunidor é uma ferramenta pré-histórica, que eles já usavam na pedra lascada, e na pedra lascada não, pra na dar polida. Algum tipo de acabamento. Na pedra polida eles já usavam, tinha essa ferramenta, o burnidor ou brunidor. Então as primeiras ferramentas eu comecei fazendo disso, cobrava R$1 dos estudantes, que era para pagar o prego. Tá certo. E o resto eu fazia e vendia por R$1. Depois, no segundo ano, eu já tive que cobrar R$5, porque os pregos ficaram mais caros. Mas enfim, fiz para muitas turmas na UNB, tanto fazia a ponta seca aqui e o brunidor aqui, que são ferramentas que na gravura em metal a gente usa muito. Aí foi daí que nasceu a ferramenta do Vital, que você falou da ponta seca. Aí os meninos às vezes queriam fazer, enfim, buris e tal, e o Vital é muito bom nisso também. Então, eu mandava os meninos para o Vital e o Vital me presenteou com essa ponta seca maravilhosa. Essa aqui corta tudo, cobre. Isso é Vidia, não? É Vidia. Corta, aí realmente corta cobre, corta aço, corta... eu também tenho uma dele um pouquinho mais gorda, só com a pontinha bem fina, não é tão comprida, né? De vinil, mas para riscar metal. Não, a nossa é para desenhar. A gente desenha mesmo, a gente passa um verniz na chapa e aí remove mais ou menos como este trabalho. Isso. Né? Com um riscador desse daí. Isso. Né? Só que aí é feito sobre metal. Né? É a única diferença. O Vital tem um dom para fazer essas ferramentas de precisão. Tem o Vital, eu tenho muitas ferramentas dele. Eu tenho várias para cavar couro, tenho para cavar madeira. Tenho aquela ferramenta para você cavar dentro do cabo e ir fazendo a abertura. Sim, que é unha de gato, né? Tem várias ferramentas dele, muito bacanas. E tenho guias de lima também. Eu tenho um guia de lima, o Afonso tem outro diferente dos guias de lima dele. Tá joia, Cíntia.
Muito legal a tua oficina, bem, gente, é muito aconchegante aqui a oficina, tá um espacinho bem legal de trabalhar, tá vendo? Tudo próximo, bem organizadinho, ok? Bom, gente, estamos aqui então encerrando essa entrevista histórica aqui com a Cíntia, tá? Excelente pessoa, um lugar muito aconchegante, vocês têm que ver o local que ela mora aqui, maravilhoso, em Pirenópolis, tá? Cíntia, obrigado aí pela entrevista, tá? Foi muito útil, muito valoroso conhecer a tua história, conhecer como você trabalhou na cutelaria, o que você faz hoje. E se as pessoas quiserem te contatar, comprar suas peças, como é que elas te encontram? Ou você publica em algum lugar o seu trabalho? Olha, na verdade eu não tenho um site específico, né? Eu vendo muito em Brasília, a gente tem feiras de arte, certo. É onde eu vendo muito meu trabalho. Galerias, quando a gente faz exposição, eu sempre levo a parte decorativa da cutelaria, tá porque ela tem um gancho com a arte também, né? E telefone aqui direto também é outra maneira. Instagram, nada disso? Tem o Instagram, tem o Facebook, tem tudo isso. Me Mas acha se lá. dar o teu Instagram, pode. Aí o pessoal pode te achar. O Instagram a gente dá o quê? É aquele arroba, é o seu nome no Instagram. Cíntia Falkenbach. Não, Falkenbach Cíntia. Falkenbach Cíntia. Tá. Depois eu escrevo para vocês poderem ter se inscrito e Na verdade, no chegarem Instagram mais eu tenho fácil. dois. Eu tenho Cíntia Falta Quem Bate também. Falta quem bate, tá certo. Olha, mas o importante é assim, o pessoal ter um canal de aproximação que eles consigam te contatar. Não, WhatsApp gostei da tua também. peça, tipo tal. E você só produz e vende o que produz, ou o pessoal te encomenda e você faz alguma coisa específica? Não, eu não sou muito de encomenda, porque, né, enfim, eu faço essas coisas que eu gosto. Perfeito. Né? Então, essa parte, né, da comercialização da obra, para mim ela é bem A assim. motivação é mais artística do que comercial. Né? Eu me resolvi financeiramente de outra forma para justamente ser livre dentro da arte e não ter que seguir, né, padrões. Então, assim, eu prefiro que a pessoa goste e queira o que já está ali. O que já está ali. Tá Porque ótimo. esse negócio de fazer encomenda, às vezes a pessoa nunca dá certo. Para mim nunca deu certo. Uma amiga da minha mãe outro dia falou, eu queria um colar igual aquela pulseira. E eu falava, mas que pulseira? Eu já nem sei mais. No fim eu acabei fazendo um colar com as partes de prata que ela queria, mas não era o que ela queria. Então eu falei, é difícil, é melhor a pessoa ver, gostar e querer, né? Tá joia. Do que encomendas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê um like, isso ajuda a gente a cada vez mais buscar novas entrevistas, mais histórias, mais conhecimentos. Mais alguma coisa? Pode falar? Sim, claro, queria agradecer a sua presença aqui, também foi um prazer conhecê-lo. É muito bacana a gente ver que tem pessoas que estão fazendo essa documentação histórica, né, da cutelaria, que é uma coisa bem nova no país, pequena ainda, que está crescendo. Bastante história, né? Está crescendo, mas né, tem pouco tempo ainda, né? E o nosso interesse sempre, né, desde o princípio que a gente se ligou à cutelaria, foi realmente divulgar a técnica. Joia, obrigado mais uma vez. E até a próxima, gente, com novas entrevistas.